Vamos lá, meus amiguinhos, 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 amiguinhos. Vamos para a resolução de mais uma questão de física, uma questão que caiu no concurso da SpaceX no ano de 2019. O assunto dessa questão é basicamente o movimento harmônico simples, MHS. É um movimento que tem lá suas características, como todo movimento tem as suas características, o movimento harmônico simples também tem. Vamos ler o texto da questão e a gente fala sobre essas características. O texto diz o seguinte: um ponto material realiza um movimento harmônico simples sobre um eixo 0x, sendo a função horária dada por x igual a 0,08 vezes o cosseno de π sobre 4 vezes t mais π. Aí olha só o que ele pede para a gente. Eu quero saber a pulsação, a fase inicial e o período desse movimento, ok? Bom, pessoal, todo movimento ele pode ser descrito por meio de uma função que a gente chama de função horária. É lógico que, dependendo da complexidade do movimento, você vai ter mais de uma função horária, né? Então, o movimento uniforme, como é uma função, como é um movimento mais simples, você só tem a função horária do espaço porque a velocidade é constante. Quando você parte para o movimento uniformemente variado, aí você passa a ter duas funções horárias. Você tem a função do espaço e tem a função da velocidade, porque a velocidade varia uniformemente com o tempo, né? Já a aceleração é constante. Esse movimento que a gente tem aqui, ele é um movimento que ele vai ter três funções horárias. Ele vai ter a função horária do espaço e a função horária da velocidade e a função horária da aceleração. Todas essas funções envolvem funções trigonométricas. Por quê? Por causa da característica do movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples, ele é um movimento, primeiro, retilíneo. Segundo lugar, ele é um movimento periódico, e pelo fato dele ser periódico, a gente vai usar funções trigonométricas para descrever esse movimento. E ele também, além de ser periódico, ele é um movimento oscilatório. Ele é um movimento de vai e vem, em torno de uma posição de equilíbrio, tá? E o nome harmônico vem justamente do fato de que as suas funções horárias utilizam as funções trigonométricas seno e cosseno, tá ok? Bom, o sistema mais simples que a gente conhece que executa um MHS é o chamado oscilador harmônico ou sistema massa-mola. O problema não disse que é um sistema massa-mola, mas o que a gente tem ali descrito por meio daquela função horária vale para qualquer tipo de sistema que executa um MHS. Eu já fiz um desenho prévio aqui para vocês, e eu vou colocar aqui na tela. Pronto. Isso aqui é um sistema massa-mola ou oscilador harmônico, tá? Eu vou, inclusive, puxar já as minhas setinhas para escrever aqui para vocês. Isso daqui é o que a gente chama de sistema massa-mola. Não é o único sistema que executa MHS, tá? Mas ele é um exemplo, para eu mostrar para vocês como é que funciona. Esse bloquinho que está aqui, se essa mola ela tiver no seu tamanho natural, ela não está alongada e ela nem está comprimida, ela está no seu tamanho natural. Se você vier e comprimir esse bloquinho até essa posição menos A, aí a mola vai deformar um ΔX, que a gente pode chamar de A de amplitude do movimento, tá? Então você traz esse bloquinho dessa posição aqui, que se chama posição de equilíbrio, e você traz ele para cá. Quando você soltar, se a gente desprezar as forças dissipativas, forças de atrito e tudo mais, tá? Não tiver nenhuma força dissipativa, na hora que você abandonar esse corpo que estava aqui, ele vai ficar executando esse movimento de vai e vem em torno dessa posição central, que é chamada de posição de equilíbrio. E é isso aqui, esse movimento de vai e vem, que caracteriza o que a gente chama de MHS, ok? Então, algumas posições, alguns pontos são importantes nesse MHS. Bom, a primeira posição que é importante é esse ponto zero aqui, que é onde a gente chama posição
de equilíbrio. Esse menos A e esse A que estão aí é o que a gente chama de extremos, tanto um quanto o outro, tá? Extremos do MHS. Já a distância entre o ponto de equilíbrio, e aí eu vou fazer assim, ó. A distância do ponto central, que é o ponto de equilíbrio, até um dos extremos, é o que a gente vai chamar de amplitude do movimento, tá ok? A distância do ponto de equilíbrio até um dos extremos. É o que a gente vai chamar de amplitude. Eu vou puxar minha setinha aqui, adoro setinhas. Amplitude. Então, dá para você ver que você tem a medida da amplitude em ambos os lados. Amplitude, não é amplituda, não. Amplitude, isso. Amplitude do movimento, tá? Então, é simples assim, esse movimento de vai e vem. Bom, esse movimento de vai e vem, aqui, a gente está na direção do eixo X, tá? Então, só existem forças conservativas aqui, não tem força dissipativa. Então, do ponto de vista da energia, esse sistema é um sistema conservativo. Então, a energia mecânica desse sistema é constante, tá ok? Energia mecânica do sistema é constante porque não tem força dissipativa. Aí ele vai ter uma parcela de energia mecânica associada à posição, que vai ser a energia potencial elástica, e vai ter uma parcela da sua energia mecânica relacionada à velocidade, que nós chamamos de energia cinética. Em outra questão, a gente vai falar mais a respeito desse aspecto da conservação da energia. Mas do ponto de vista da energia, a gente já sabe que o MHS é um sistema conservativo, tá? Sistema conservativo. Em outra questão, a gente vai falar melhor desse aspecto. Aqui a gente vai tratar apenas do aspecto cinemático, que é a descrição do movimento, tá? Então, a posição desse corpo, ela pode ser definida por meio de uma função horária. Assim como o movimento uniforme tem uma função horária, o movimento uniformemente variado também tem uma função horária, e o movimento harmônico simples também tem uma função horária da posição, vai ter uma da velocidade e vai ter uma da aceleração também, porque a aceleração não vai ser constante, tá ok? Então vamos lá. Qual é a função que descreve a posição de um sistema que oscila segundo um MHS? Então, a equação vai ser essa daqui, ó. X igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ0. Pronto. Função horária do espaço, ok? De um sistema que executa o MHS. Para chamar de função horária certinho, vamos escrever assim, então, para ficar bonitinha a notação, x como função do tempo, senão não seria função horária, né? Então, ela é uma função horária porque x depende do tempo. Esse A aqui, aí eu vou puxar minhas setinhas para poder escrever para você, tá bom? Esse A maiúsculo é o que a gente chama de amplitude, e eu já mostrei para você lá em cima. Então, ó, esse A é o que a gente chama de amplitude do MHS, tá? Então, a amplitude, eu já demonstrei lá no meu desenho, que é a distância que tem do ponto central, do ponto de equilíbrio, para os extremos, tá? Então, você tem amplitude de um lado e amplitude do outro, tá? Esse ômega que está aqui dentro do parênteses é o que a gente chama de pulsação. Pulsação ou batimento. Também recebe esse nome. Professor, esse ômega
Lá no movimento circular, não é a velocidade angular? É, mas aqui a gente não chama de velocidade angular porque ele não tem esse movimento de rotação. O movimento circular é um movimento periódico também, tá? Então, não tem variação de ângulo, né? Mas ele tem o movimento de vai e vem, como se fosse um pulsar, tá vendo? Ele pulsa, por isso que é chamado de pulsação ou batimento, tá ok? Só é uma questão de nomenclatura diferente, por causa da natureza do movimento, tá ok? Mas, inclusive, a unidade de medida é radiano por segundo também, igual é lá no movimento circular uniforme, tá? Muito bem. Essa outra expressão, esse outro termo que está aqui, zero, é o que a gente chama de fase. Fase é o ponto onde ele começa o movimento, tá ok? É o ponto onde ele começa o movimento. É como se fosse o espaço inicial do movimento de um corpo em movimento retilíneo uniforme ou uniformemente variado, tá ok? É o que a gente chama de fase inicial, é de onde ele parte o movimento. Então, dito isso, você tem aí a função horária do espaço. Então, a gente pode pegar aquela expressão que foi dada lá em cima, olha só, que foi essa expressão aqui da função horária que descreve o movimento desse corpo que está executando o MHS, e aí a gente pode já tirar dele as informações que o problema está pedindo para a gente. Então, por exemplo, a gente já sabe que esse 0,08 aqui é a amplitude do movimento. É a amplitude do movimento. A gente já sabe que o termo que multiplica T é o batimento, tá? Então, o batimento é π/4. A forma como está escrita aqui parece um pouco estranho, mas não é não, tá? Olha só, é só porque a fraçãozinha, mas aquilo ali é o seguinte, ó, é π/4 vezes T, ok? Então, aquilo ali, esse π/4 é o que a gente chama de batimento. Porque na função horária que eu mostrei aqui para vocês, ó, o termo que multiplica o tempo é a pulsação ou batimento. Então, olha só, a primeira coisa que ele pediu para a gente foi o valor dessa pulsação. Então, veja que na letra A está certo, na letra B está errado e na letra C também está errado. Então, essas duas opções aqui não podem ser resposta dessa questão. Tá vendo? Simples assim. Já matamos dois itens aí. Agora, a segunda parte que ele pede para a gente é a fase inicial. A fase inicial é esse termozinho que está somando com esse outro aqui. Olha lá na expressão que a gente fez, ó. Isso aqui é o que a gente chama de fase inicial, tá? Eu vou até escrever aqui direitinho. Fase inicial, ok? Fase inicial. Muito bem. Então, a gente já sabe que, olhando para essa função aqui, a fase inicial é π. Ó, repare que aqui ele disse 2π radianos. Então, a letra A já está eliminada. Você foi eliminado. E repare que na letra D, ele também disse que é 2π radianos, tá bem? Não pode ser resposta. Então, a resposta só pode ser a letra E. É de esculhambação. Mas o professor vai ensinar você também a calcular o período. Ok? A gente vai te ensinar a calcular o período também. Vamos lá, como é que a gente calcula esse período? Ora, você aprendeu no movimento circular que... Olha lá, vou mudar a corzinha da caneta. Muda, 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 professor. Olha só. Ômega é igual a 2π sobre período. Tá vendo? Olha que massa não, que 10. Então, se eu quero o período, é só passar ele para cá. Período igual a 2π sobre ômega. Só que o ômega é o batimento, e o batimento nós já achamos que é π/4. Π/4. Então, é só substituir, olha só que massa.
período é igual... A questão já está morta, mas eu estou ensinando você a mexer com isso aqui, tá ok? Então, é 2π dividir por π sobre 4 é a mesma coisa que multiplicar por 4 e dividir por π. Olha que massa. Tora em cima, tora embaixo, o t é igual a 8 segundos. Isso aqui é o que a gente chama de período. T de período, tá? E o que é o período? É o tempo que ele leva para fazer uma oscilação completa. Então, vamos lá? Só para você entender. Se o movimento começou aqui, quando você solta ele, ele vai e volta. Quando ele volta, o tempo que levou para ele ir e voltou se chama período. Então tá aí, não tem mistério no NHS. É simples desse jeito aí. Eu sei que a função cosseno, seno, qualquer função trigonométrica, te causa arrepios, mas entenda bem, isso é de boas, tá? Bom, só como observação, não precisa para resolver esse problema. Eu vou colocar aqui abaixo, observação. Eu vou colocar aqui abaixo, quero vermelho. Eu vou colocar aqui abaixo, observação, para você, as funções horárias do MHS. Então, vou repetir a função do espaço e vou colocar a função horária da velocidade e da aceleração, tá? Então, olha só, a função do espaço é x, como função de t, é igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ0. A velocidade como função de t é igual a menos a amplitude vezes ômega vezes o seno de ômega t mais φ0. E a função da aceleração, ela vai ser menos amplitude ômega ao quadrado vezes o cosseno de ômega t mais φ0, ok? Então, essas são as funções horárias. Chama atenção o fato de primeiro você ter cosseno, depois você ter seno e depois você ter cosseno de novo, né? Bom, isso aqui é porque a função da velocidade, ela é a derivada da função do espaço e a função da aceleração é a derivada segunda da função do espaço ou a derivada primeira da função da velocidade, tá ok? Tranquilo? Questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.